Olá, pessoal. Hoje, na nossa conversa, nós iremos tratar sobre a evolução doutrinária do direito penal. Falaremos sobre o positivismo jurídico, o garantismo jurídico, o funcionalismo jurídico e também sobre o neocantismo. Iniciando pelo positivismo jurídico, ele encontra sua origem na Alemanha e ele tem uma nítida preferência pela cientificidade, excluindo os juízos de valor e limitando seu objeto de estudo ao direito positivo, ao direito escrito. Ao positivismo jurídico, nós devemos o conceito clássico de delito, que é um conceito afastado de qualquer contribuição filosófica, psicológica ou sociológica. No positivismo jurídico, a conduta ela era meramente objetiva. Kleber Masson, quando trata do positivismo jurídico, ele afirma que, no caso, conferiu-se um tratamento exageradamente formal ao comportamento humano, definido como delituoso, de modo que a conduta seria um mero movimento corporal que produz uma modificação no mundo exterior. Ou seja, a conduta seria meramente objetiva, vinculada ao resultado pela relação de causalidade. Então, aqui no positivismo jurídico, nós temos como base a cientificidade e também o direito escrito, o direito positivo, desassociado de juízo de valor, de questões valorativas, axiológicas. Já o neocantismo penal, embora ele tenha as mesmas bases do positivismo, eles se diferenciam. Enquanto os positivistas eles atribuem uma prioridade ao ser do direito, ou seja, o direito como ele é, o direito positivo, o direito escrito, os neocantistas propunham um conceito que supervaloriza o dever ser, o direito como ele deve ser, o que se busca com o direito. E o neocantismo ele introduz considerações valorativas, axiológicas, o que não havia no positivismo. Desta forma, o neocantismo ele permitiu graduar o injusto penal de acordo com a gravidade da lesão produzida, sendo que a conduta passou então a ter um significado social. Conduta esta que no positivismo ela era meramente objetiva. Em seguida, nós temos o garantismo penal. O garantismo penal ele tem em Luiz de Ferrajoli a figura de seu principal entusiasta. Trata-se de um modelo universal, ou seja, uma meta a ser alcançada, desde o nascedouro da lei até o final cumprimento da sanção penal. Ferrajoli fundamenta o sistema garantista em 10 princípios iniciais, como o princípio da retributividade, da reserva legal, da necessidade ou economia do direito penal, da lesividade, da materialidade da ação, da culpabilidade, da jurisdicionalidade, o princípio acusatório, ou seja, separação entre juiz e acusação, o princípio do ônus da prova e do contraditório. A doutrina moderna ela divide o garantismo penal em monocular e binocular ou integral. O primeiro, o garantismo penal monocular, ele preocupa-se unicamente com os interesses do acusado. Por isso, em situações extremas, caracterizadas pelo favorecimento exagerado aos anseios do agente penal, é rotulado como hiperbólico monocular. Já o segundo, o garantismo penal binocular ou integral, ele voltaria sua atenção igualmente às pretensões do acusado e também da sociedade, como defende o doutrinador Douglas Fischer. Passando agora ao funcionalismo penal, depois de já termos visto em poucas palavras o positivismo jurídico, o neocantismo e o garantismo, o funcionalismo penal
conhecido também como pós-finalismo, ele surgiu na Alemanha nos idos de 1970. O funcionalismo ele pretendia possibilitar ao tipo penal, ao crime, desempenhar sua efetiva função de mantenedor da paz social e de aplicador da política criminal. Em outras palavras, o funcionalismo penal ele buscava o adequado funcionamento da sociedade, que seria mais importante do que seguir à risca a letra fria da lei, sem desconsiderá-la totalmente, contudo. Assim, essa mitigação do texto legal no funcionalismo penal ela encontra limites. E nesse ponto, o funcionalismo ele apresenta duas concepções. O funcionalismo moderado, capitaneado por Klaus Hoxin, e o funcionalismo radical, liderado por Gunther Jacobs. O funcionalismo de Hoxin, moderado, preocupa-se com as finalidades do direito penal em si, ou seja, o garantismo, melhor dizendo, o funcionalismo de Hoxin, moderado, norteia-se por finalidades político-criminais, priorizando valores e princípios garantistas. Já o Jacobs, diferentemente, ele se satisfaz com os fins da pena em si. Para o Jacobs, o sujeito, quando descumpre sua função na sociedade, ele deve ser eficazmente punido, inclusive porque a autoridade da lei somente pode ser obtida com sua rígida e constante aplicação. Como consecutário de seu funcionalismo sistêmico, o Jacobs desenvolveu a teoria do direito penal do inimigo. Então, em suma, nós temos inicialmente o positivismo jurídico, em que há uma preferência à cientificidade, há um conceito clássico de delito afastado de qualquer contribuição filosófica, psicológica ou sociológica. E foi criticado por isso, por tratar de uma forma exagerada do comportamento humano como algo estritamente formal. Seguindo no neocantismo penal, nós temos a introdução de considerações valorativas no direito e a possibilidade de gradual e justo penal pela gravidade da lesão. Já no garantismo penal, nós temos uma meta a ser alcançada desde a criação da lei penal até o cumprimento final da pena, com base em vários princípios que são um mínimo, um início de proteção ao acusado, sendo que a doutrina moderna define o garantismo como monocular ou binocular. O monocular seria aquele que olharia apenas para os direitos do acusado e, quando fosse de uma forma exagerada, seria chamado de garantismo hiperbólico monocular. E também nós temos o garantismo binocular ou integral, que é aquele em que há sim a observância das garantias do acusado, mas também das garantias da sociedade. Muito obrigado.